מה טובו אוהליך יעקב משכנו. Shalom Aleichem, esse é o programa As Vozes da Techuvá, em mais uma edição, a edição número 8. Estamos trazendo, na continuação do trabalho que iniciamos sobre as alianças, a parte 3, novamente com o Rosh Maurício Ulisses, da congregação judaico-messiânica Brit Olam, de Joinville, Santa Catarina. Nessa finalização desse importante trabalho, vamos observar até que ponto chegam as alianças estabelecidas entre o Eterno e seu povo, culminando na vinda de Mashiach e Yeshua, e trazendo também a aliança que está por vir, que é a presença de Yeshua entre nós na sua segunda vinda, o estabelecimento definitivo de uma aliança perpétua que possui estatutos, preceitos, já perpétuos desde a primeira aliança estabelecida com Adão, tendo a Torá verdadeiramente como o bem universal. Estamos presentes nas redes sociais, como Facebook, Instagram, e estamos presentes também no YouTube. Sei que já muitos estão acompanhando esse trabalho, já agradecemos a todos pelas visualizações, agradecemos a todos pelo prestígio, pela motivação. Deixe o seu like aqui pelo YouTube, isso nos ajudará muito. Levem esse trabalho para vossas congregações, sejam cristãs, congregações judaicas ou judaico-messiânicas, porque as vozes da Techuvá traz pessoas que se estabelecem como verdadeiras vozes de seus testemunhos, trazendo estudos, elucidações e, por que não, revelações gigantes daquilo que o Eterno tem feito para a sua humanidade, e tratamos também de interpretar as Escrituras e principalmente a Brit Hadashah no seu contexto judaico essencial e original. Meu nome é Moré Fábio Pires, sou apresentador deste programa, agradeço já a todos que estão nos apoiando. Seja também você um motivador, um colaborador deste programa em todos os sentidos. Ao final dele também vamos deixar algumas informações. Se você quiser colaborar conosco, precisamos de colaboração em vários níveis para que esse programa possa continuar. Divulgue-o também, entre em contato conosco pelas informações que estamos passando. Estou aberto também a conversas, isso é muito importante. Mais pessoas, mais entrevistados virão e mais estudos serão aplicados nesse programa. E essa grande porta que o Eterno nos abriu, queremos justamente divulgar e compartilhar com todos vocês. Esse programa não é feito apenas por mim, mas é feito por você também, pelos nossos entrevistados, para que a Techuvá verdadeiramente alcance todos os locais desse país. Que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach, e espero que gostem desse programa de As Vozes da Techuvá, número 8, na verdade. Shalom, shalom. Shalom a todos, esse é o programa As Vozes da Techuvá, número 8. Nós estamos retornando então com a participação agora do Rosh Maurício Ulisses mais uma vez. Shalom, Rosh, tudo bem? Shalom, Moré Fábio, como está? Baruch Hashem, agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse programa. Está sendo muito assistido, né? Algo que o Eterno tenha aberto as portas. Eu creio também, Rosh. Que tem sido uma bênção aí para trazer luz da Torá, luz de Mashiach, né, no nosso meio, né? Esse é o programa número 8, na verdade nós já temos muitas visualizações e pessoas que estão se atentando também a Techuvá, não só por causa dessa programação, mas também por causa de outros programas que nós temos no YouTube, de outras congregações, de outros profissionais, sim, de outros religiosos, de estudiosos, pesquisadores. Esse programa As Vozes da Techuvá é apenas, na verdade, num mar vasto de outras colaborações que nós temos. Eu lembro que nos programas que nós fizemos 5 e 6, na verdade, nós falamos sobre as alianças. Exato. Não é? Então, e nós anunciamos também nesse programa 8 que esse assunto voltaria e que nós trabalharemos nessa finalização as demais alianças. Exato. Né? De igual importância.
O que o irmão pode, o que o Roxo pode falar sobre isso agora para as próximas alianças ou uma pequena revisão das anteriores? Sim, a gente precisa fazer uma pequena revisãozinha sobre o que nós vimos nas alianças nos programas anteriores. Né? Desde Adão, o Eterno estabelece alianças com o homem. A partir do momento que o homem vem para esse mundo, ele tem propósito. Ele tem uma aliança. Sim. Nós vamos ver lá em Bereshit, em Gênesis, o Eterno lançando luz de Torá tanto para Adão como para Caim. Ele fala para Caim: se você fizer o bem e rejeitar o mal, eu vou aceitar o seu sacrifício. Isso é Torá, isso é instrução. O que é o bem, o que é o mal? O Eterno já estabelece uma lei, né, sobre o homem, e isso nós vamos ver evidenciado em Romanos 2, como nós lemos, né, isso é só uma revisão, que existem leis que estão impressas no coração de todo homem. E Romanos 1, a partir de 18, vai falar também que o homem ele consegue enxergar a revelação do Eterno olhando somente para a criação. Então existe em cada aliança elementos que vão ser preservados. Elementos como fé, emuná, hesed, que é graça, sacrifício expiatório, né? Revelação messiânica, que nós vamos ver em Bereshit mesmo, 3, 15 e 16, que vai falar sobre a promessa que virá um homem, né, que filho da mulher, da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Sim. Estamos falando de redenção, estamos falando de Mashiach. Então, desde a aliança que Deus fez com os filhos de Adão, com a humanidade, nós vamos ter graça, vamos ter a graça como algo disponível ao homem através do sacrifício expiatório, né, por substituição. Aquele carneiro que foi morto no Éden cobriu a nudez, ou seja, o pecado de Adão e Havá. Sim. Né? O próprio Avel também fez sacrifícios. Noah também fez sacrifícios. Sim. Também houve revelação para Noah. No dilúvio, o Eterno mostrou o seu poder. Isso é mais um nível de revelação. Sim. Vai acrescentando. Né? Então, passando de aliança para aliança, existe uma elevação. E quando existe essa elevação da mesma aliança, existe essa elevação, os elementos da aliança, eles também são evidenciados. Perfeitamente. Né? Então, passando por Noah, né? Nós vamos ver a próxima aliança seria de Avraham Avinu. Aqui é uma aliança que o Eterno faz com o povo de Israel, mas que as nações também podem entrar, certo, como entraram, né? Como entraram, e é pelo Hesed. Nós vimos no programa anterior, né, que Avraham não entrou na aliança por cumprir mitzvah, ele não entrou na aliança por fazer o Brit Milá, e sim porque ele creu e isso foi imputado como justiça. Então ele creu primeiro, depois ele cumpriu a mitzvah do Brit Milá, e a mitzvah do Brit Milá serviu como um selo da fé. Paulo vai falar isso em Romanos 4. Né? Então separou esse povo, os elementos da aliança estão sendo preservados. Nós vamos ter uma revelação também da linhagem do Mashiach, que será superior à linhagem de Aaron, que é segundo a ordem de Melquisedeque, que é o rei justo, rei de justiça de Salem. E ele é a analogia do próprio Mashiach, que é sacerdote e rei. Inclusive sobre isso há estudos que dizem, que evidenciam que o próprio Melquisedeque fosse o próprio Yeshua. Agora, como existem várias vertentes, né, de estudo, de revelações, nós apenas mencionamos isso, na verdade. Tamanha é
é a intriga, né? É uma história muito intrigante. Sim. No bom sentido, quero dizer, no intrigante mesmo, que faz com que a gente possa refletir bastante quem era verdadeiramente aquele homem. Exatamente. Então, em todas essas alianças, nós vamos ver esses elementos sendo preservados. Por exemplo, a lei. Né? Em Noa, ele já sabia evidenciar, né? Separar o que eram animais puros, animais impuros. Né? Em Bereshit 7, 1 e 2, nós vamos ver que o Eterno chama Noa de tzadik. Quem é tzadik é um justo, e ele é justo por quê? Porque cumpre a vontade do Eterno através de um critério que ele estabeleceu, que é a própria lei. Sim. Então nós vamos ver uma lei oral gravada no coração do homem, desde o primeiro homem, que também lá em Romanos 2 vai falar que aquele que não tem lei, né, entre aspas, né, que não tem a lei da Torá que foi dada para Moshe, que tem a lei anterior, né, ele cumprindo a lei, ele está fazendo a vontade do Eterno. Claro. Então existe esses elementos que se preservam, é muito interessante isso. Né? Agora, Avraham cumpriu também as suas mitzpatim, né? Suas hukim, né? Todos os mandamentos e estatutos. Então nós vamos ver, antes da Torá, então nós vamos ver também que existia lei sobre essas alianças. Né? E vamos entrar também na aliança em Davi. Deus fez uma aliança com Davi, escolheu Davi, e é muito interessante, porque o povo pede um rei, e o Eterno separa Shaul. Só que Shaul, em vez de crescer espiritualmente, em vez de ele cumprir a vontade do Eterno, ele escolheu cumprir a sua própria vontade. Sim. Então ele acaba caindo. A sua fé, a sua emuná, em vez de prosperar, ela acaba... E trazendo problemas para a nação de Israel. Exatamente. Esses problemas foram sanados com o advento de Davi como rei. Não é? Exatamente. Daí o Eterno chama um menino atrás das ovelhas, que está de trás das ovelhas. Um segundo o coração dele. Ele elege Davi. E com ele faz um pacto de que dele viria Mashiach. Um apacentador de ovelhas, Davi. Né? Exatamente. Né? Então, a partir de Davi, nós vamos manter os mesmos elementos das alianças, só que num nível superior. Em que? Principalmente em revelação. Depois de Davi, nós vamos ter os profetas falando de Yeshua, como, por exemplo, Isaías 53, 4. Substituição, expiação através de sacrifício expiatório por meio de substituição. Ele era rejeitado pelo povo. Né? Vamos ler esse texto, é muito interessante. Sim. Então, na aliança com Davi, nós vamos ver claramente esse elemento de revelação sendo evidenciado. Que seria o texto de Yeshayahu 53, 4, é isso? Exato. 53, 4. Todo o capítulo, né, vai falar, vai mostrar Yeshua assim. Exatamente. Né, e inclusive a tradição judaica também, né, antiga, não atual, evidenciava esse texto como um texto messiânico. Sim. Sem sombra de dúvida. Sim. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vemos aqui, Moré Fábio, que na aliança com Davi, a revelação de Mashiach, ela é muito mais completa, é mais clara. São os mesmos elementos, é o mesmo povo. Mas é uma ordem crescente, vamos dizer assim. Exatamente. Revelando mais e mais a luz de Mashiach em cada aliança feita. Poderemos dizer isso? Exatamente, poderemos dizer isso com certeza. Né? Nós vamos ver outras profecias, como por exemplo, Salmo 2, falando sobre, está mostrando a natureza do Mashiach, mostrando que aquele que foi mostrado lá
em Bereshit 3:16, aquele da semente da mulher que iria amassar a cabeça da serpente e ela ia ferir o calcanhar, que esse seria o Mashiach. Sim. Né? Salmo 2, muito interessante, 6 e 7. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Olha só que interessante. Baruch Hashem está falando sobre Mashiach. Exatamente. Porque os textos, os passuques anteriores, estavam falando sobre por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se comungam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, contra o seu ungido, né? Rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita dos céus se rirá e o Senhor zombará deles. É muito interessante aqui, né? Servir ao Senhor com temor, né? Agora, o 10 é interessante aqui, olha. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Está falando sobre lei, está falando sobre Mashiach, que Mashiach vai trazer a lei e vai mostrar a verdadeira lei. Perfeito. De uma forma mais profunda. Perfeitamente. A lei é a mesma, só que o Mashiach nos traz uma revelação numa aliança superior. Mais luz. Estamos chegando, é um caminho que se achega cada vez mais perto da verdade, cada vez mais perto do Eterno. Né? Exato. A aliança que o Eterno fez com Davi vai mostrar o Mashiach do jeito que ele apareceu como Ben Yosef e também como Ben Davi. Entendi. Nós temos profecias que vai mostrar a sua primeira vinda como Ben Yosef, como servo sofredor, de Isaías 53, de Salmo 22. Sim, sim. Né? E há muitas pessoas que não creem dessa maneira, não é? Nós respeitamos também, Sim, obviamente, sim. mas vemos aí uma coerência muito grande, até através dos próprios escritos do Tanar, né? Evidenciando, mostrando, antecipando, né, o que aconteceria com o próprio Yeshua. E também com a literatura rabínica. Também, exatamente, é isso. Que é muito rica, que fala sobre o Mashiach, né, o leproso, né, que absorverá os pecados de Israel. Exatamente. E da nação. Sim. Nós temos, né, muitas evidências na escritura rabínica. Também. Né? O Zohar fala sobre isso também. O Zohar fala muito sobre isso. Sim. Né? Que não seria um ótimo tema para ser abordado. Sim, aqui. Né? Vamos abordar com certeza. Futuramente o Eterno vai nos permitir. Como, por exemplo, o Rocha, o Rabino Tzadok, né, que é um mestre nessa área. Aí, o Luiz Felipe também. O Luiz Felipe também, claro. Falando sobre essa questão, né, de Mashiach na literatura rabínica. Claro. Né, atestando aquilo que nós interpretamos, né, no Taná. Exatamente. Com a Brit Hadashah. Sim. Né, Sim. Que é um livro judaico. A Brit Hadashah é um livro judaico. Sim. Quem conhece judaísmo sabe que ela é um livro judaico. Isso fala o Rabino Bonner Cassed, né? E ele mostra isso, né, de uma forma fenomenal. Né? Mostra mesmo. Cada detalhe da Brit Hadashah como sendo inserido na cultura judaica. Claro. Né? Muito bom. Nós temos também a aliança com Ben Yosef. Né? Isso é muito interessante. Essa seria a sexta aliança. Exatamente. Né? E nós vamos pegar aquele texto, né, que é um texto clássico sobre essa Brit Hadashah, né, que é em Jeremias, o profeta Yirmiyahu 31. A partir do Passuque 31. Eis que dias vêm, diz o Eterno, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Perfeitamente.
As duas casas presentes aí. As duas principais, né? E foi na aliança com Davi que houve esse rompimento. Exatamente, isso mesmo. Depois do reinado de Shlomo, Hamelech, houve a separação das duas casas. A casa de Israel, as 10 tribos, que foram para o exílio, para Galut, Exatamente. né? Da Síria, e também, né, a tribo de Judá, juntamente com outras, né, pessoas de outras tribos que também estavam ali inseridas. Sim. Né? Então, olha, o Eterno fará um concerto novo, ou a Brit Hadashah, com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não... Esse texto nos mostra que Israel permanece na aliança. Permanece, exatamente. Permanece mesmo na dividido, permanece. Né? Exatamente. Claro. Permanece na aliança. Sim. Né? Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que ele tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Essa aliança aqui, ela está sendo renovada. O texto, quando nós lemos aqui, o leigo que não conhece da cultura judaica acha que não. Então não é conforme que ele fez, então é outra aliança. Que é o texto de Jeremias, Jeremias 31. 32, estou no 32. Sim. Mas a palavra diz que a aliança com que o Eterno fez com Avraham, Isaac e Jacob, com Moshe, é uma aliança eterna. Eterno, exato. Se é outra aliança aqui, então a Torá está se contradizendo, não pode. Não pode acontecer isso. Não acontece isso. Exato. Se tem alguém errado aqui, sou eu, né? de interpretar errado. Porque a Torá não está errada. É verdade. Se alguém está errado, é o homem. Confiamos na infalibilidade da Sagrada Escritura Exatamente. do Eterno, Então, claro. quando se conhece a cultura judaica e a escritura judaica, a gente sabe que isso aqui não está falando de uma invalidação da aliança. Exatamente. Mas está falando que vai ser diferente, ou seja, vai ser elevada. Porque ele fala assim, eis que dias farei um concerto com quem? Com Israel e com Judá. Exato. Israel continua. Não é uma outra aliança com os gentios e Israel está fora da aliança. Como a teoria da substituição fala. Exatamente. Israel e Judá permanecem na aliança. Então é a mesma aliança. Sim. É a aliança que fez com Avraham. Sim. Que agora vai entrar num nível superior, nível de Mashiach. Por isso que não é feita de acordo com o que estava no passado. Ela vai ter elementos novos. Ela vai ter elementos que também são preservados, que alcançam um nível superior. Preserva o essencial, mas o Eterno adicionou temas novos nessa Outras aliança. coisas para incorporar. Exatamente. Até Né? pelo reconhecimento de Mashiach perante as nações. Exatamente. Antes não sabia que Mashiach seria o sacrifício expiatório. Agora com Davi sabe. Então é um Exatamente. elemento novo que vem contribuir com aquilo que já existia. É claro, claro. Né? Antes não sabia que o Mashiach viria, por exemplo, da cidade de Belém, Beit-Lehem, né? Casa do pão. Casa do né? pão, Ele é exato. o pão. Né? Exatamente. Não sabia. Agora, com a aliança com Davi, já existe essa elevação. Se eleva a revelação. Né? Portanto, eles invalidaram, mesmo que eles invalidaram, eu permaneço fiel. Foi o que o Eterno falou para Avraham. Só o Eterno passou entre aquelas partes. Sim, é verdade. Né? Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior. Ou seja, a lei continua sendo preservada. A lei não foi anulada por Yeshua. A lei está sendo preservada e está sendo incorporada no coração de uma forma mais contundente. Como o próprio texto de Matitiahu 5, 18, 16, aliás, 19 diz que ele não veio para anular a lei, né, mas veio para plenificar. Exatamente. E que nenhum tio e nenhuma letrinha ia cair da lei. Por enquanto que houvesse céus e terra, a lei permanece. E nós temos que buscar cumprimento dessa lei, porque isso nos traz santidade. Claro, claro. Nos permite que permanecemos na presença do Eterno. Perfeitamente.
Porque sem santidade ninguém verá ao Eterno. Perfeito. Ser perfeito como eu sou perfeito. E nós Exato. vamos ser perfeitos através do quê? Do cumprimento da vontade do Eterno. E qual que é o cumprimento da vontade do Eterno? É a Torá. Exatamente. Mashiach também é chamado de a Torá viva, né? Então essa aliança que foi feita com ele foi uma aliança muito segura, na verdade, que nos dá, quando estávamos no sistema anterior, nos dá o respaldo para hoje estarmos aqui, Baruch não é? Hashem. Cumprindo mitzvot, reconhecendo a judaicidade de Mashiach. E o programa As Vozes da Teshuvah, esse número 8, trazendo o Rosh Maurício Ulisses lá de Joinville novamente, Santa Catarina, faz com que essa voz para aqueles que querem cumprir Torá e que muitas vezes são ofendidos, que são impedidos, porque existe uma crise também no meio da Teshuvah, não é isso, Rosh Maurício, das pessoas que se atentam a essas palavras que nós estamos falando aqui, e eu acho que esse programa ele vai impactar muitas pessoas, né? Os anteriores foram feitos com o Rosh também, para que as pessoas se atentem. Rosh Maurício, nós temos recebido muitos pastores evangélicos. O Rosh também tem recebido lá na congregação de Joinville, Santa Catarina, muitas pessoas, lideranças cristãs evangélicas, que se atentam a Teshuvah e querem realmente fazer Teshuvah, e muitos saindo, né, do cristianismo, saindo do sistema anterior, ao qual nós pertencíamos, mas são pessoas que vêm com uma sede muito grande de aprendizado. E a nossa responsabilidade para receber essas pessoas é muito grande. Só que quando nós evidenciamos esses temas para essas pessoas, eu sinto que elas ficam mais seguras, mais tranquilas, sabendo onde estão pisando. Exato. Existe alguma diferença da última aliança de Bnei Mashiach Ben David para essa a sexta de Ben Yosef? Existe uma grande diferença? Existe. Ou uma é continuidade da outra em si? Ela é continuidade. É continuidade. Em Davi nós vamos ver promessas, profecias, Sim. né? As profecias que já eram feitas desde a primeira aliança, Claro. estavam com muito mais evidência, mas quando chega na sexta aliança, nós vamos ver o cumprimento dessas profecias, pelo menos em parte do cumprimento dessas profecias. Claro. Porque Yeshua veio conforme as escrituras que foram dadas, né, naquele período de tempo da aliança com Davi. Sim. Cumpriu Isaías 53, Sim. cumpriu Jeremias, né? Cumpriu Salmos 22, 2 e uma série de Salmos, uma série de Zacarias 10, 12, cumpre tudo. Yeshua veio, como Filipenses diz, né? Ele veio como semelhante ao homem, foi obediente até a morte e morte de madeiro. Tomou sobre si, né, as nossas transgressões. Yeshua cumpre nessa aliança, né, na sexta aliança com Ben Yosef, ele cumpre as escrituras e abre um portal também para os Yehudim e também para os Goim. Claro, claro. Agora os Goim entram na aliança também, participam das promessas do Eterno. Sim. Então essa aliança com o Mashiach, Ben Yosef, é a aliança que nós estamos hoje. Perfeito. O Eterno mandou o seu filho Yeshua para, através do seu sacrifício, né, nos fazer entrar na aliança. E os Bnei Israel também participam da mesma aliança. Claro. Muitos ainda estão na aliança anterior, porque não aceitam o Mashiach. Eles estão ali na aliança com Davi, aguardando o Mashiach. Eles estão ali naquela aliança. Claro. Muitos gentios estão lá na aliança com Noah. Sim. Eles estão no mundo ainda, mas eles têm uma aliança com o Eterno. Claro. E eles têm que cumprir as coisas que foram colocadas no coração Que deles. interessante. Essa lei que está no coração. E eles vão ser julgados conforme essa lei. A partir do momento que eles conhecem a Bessorá, conhecem os termos desta aliança com Mashiach, Sim. já não são mais inocentes. Certo. Né? Por isso que o Eterno vai julgar os povos com equidade. O Salmo diz isso. Todos vão ser julgados segundo
a justiça do Eterno e a equidade. O Eterno é justo nos seus julgamentos. Claro, ele é mesmo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Né? E o ignorante, ele não vai ter tanta carga, né, de culpabilidade como aquele que recebeu Mashiach. Nós vamos ver muitas pessoas que tiveram, Moré Fábio, tiveram uma experiência com o Eterno. Claro, conheceram o Eterno. Fizeram techuvá. Sim. Mesmo no antigo sistema. Sim, claro. Né? Sim. Mas conheceram a palavra, Claro. conheceram o Mashiach, Claro. conheceram as promessas, viram milagres, Claro. né? Viram tantas coisas e daí e negam o Mashiach. Começam a estudar muitas vezes coisas, né? Mesmo Torá, né? Começam a estudar sobre a interpretação de pessoas que não creem em Mashiach e acabam se afastando, negando o Mashiach, tendo uma vez participado, né? Hebreus 6 diz que essas pessoas, né, elas têm uma carga de culpa muito grande, porque participaram. Agora, um Yehudi que nasceu dentro da comunidade judaica, nunca ouviu falar de Mashiach do jeito que aquele outro ouviu, Claro. que experimentou. Claro. Se ele chegar ao julgamento, ele vai ser julgado segundo a equidade do Eterno, Claro. segundo a revelação que se chegou até ele. Exatamente. Muito diferente daquele que experimentou. Né? Então, que já conhece, teve a já experiência conhece, com o teve testemunho de experiência. Mashiach, Exatamente. e depois, por um motivo ou outro, como tem acontecido em algumas congregações aqui no nosso país, tem negado a Yeshua. tem negado a Yeshua. E é quase impossível, né? A palavra diz que é impossível, né? Exato. Mas por enquanto que você tem vida, você tem esperança. Então existe ainda a esperança de você retornar, né, para Mashiach. Que tem muitas pessoas que ficam muito... já teve essa experiência, Sim. tem muitas dúvidas, né? Mas faça techuvá. Claro. Faça techuvá. Eu conheço pessoas, Moré Fábio, que negaram o Mashiach sim. e depois voltaram atrás. Falaram, eu fiz loucura. Né? Porque quando começa a estudar a Brit Hadashah, quando começa a estudar a Torá, quando Claro. começa a estudar até Talmud, Claro, até claro também. literatura rabínica, Sim, séria, ele vai claro. ver que Yeshua é o Mashiach. É o Mashiach, exatamente, por mais que digam que não. E ele voltou Né? e Que está bom. firme, Baruch Hashem. Baruch Hashem por isso. Né? Meus queridos, esse é o programa As Vozes da Techuvá. Estamos com o Roxo Maurício Ulisses. Nós vamos partir para o nosso final, falando sobre a aliança de Bnei Mashiach, que é uma aliança que, pelo que podemos perceber, está para vir. Baruch Ben Hashem. David, não é isso? Seria isso, Roxo Maurício? Exatamente. Para a gente também tirar essas dúvidas das pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Eu tenho certeza que muitas dúvidas vão ser tiradas, Roxo Maurício. Sim, Tá? Baruch Nós Hashem. estamos nos nossos melhores programas aqui com a tua participação. Baruch Bendito Hashem. seja o Eterno que tem Bendito capacitado a seja. vida do Roxo nesse sentido. Baruch Hashem. Então nós teremos ainda mais uma aliança. Baruch Hashem. Baruch Hashem por isso. Esta próxima aliança é a aliança da volta de Mashiach ben Davi, onde ele será tudo restabelecido. Estabelecido, exato. Né? O homem, ele estará nessa terra no milênio, Sim, com Mashiach, sim. né? E não haverá morte, não haverá pecado. Mashiach estará aqui reinando, Sim. conforme as escrituras atestam. Cumprirão mitzvot, que nós vamos ver lá em Zacarias 14, que as nações que não subirem para Jerusalém para cumprirem a festa de Sukkot não receberá a chuva dos céus. Elas serão punidas Elas serão com punidas. escassez de chuva, claro. Ou seja, se existe cumprimento de festa, estamos falando em cumprimento de Torá. Sim, Só que o Yetzirah, a inclinação do mal que estará no homem, será totalmente dominada pelo homem. Assim como era mais difícil Adão pecar no Gan Eden, ele tinha o Yetzatov dele, né? A inclinação para o bem dele, ele falava com o Eterno, né? Ele só não podia comer daquela árvore.
não comeu o fruto daquela árvore. E o resto era tudo inclinação para o bem. Para o bem. Ele só ia fazer o bem, ele não ia fazer o mal com a sua esposa e nem com as coisas que foram criadas. Sim. Assim será. Então, nós vamos ver que os elementos das alianças, como graça do Eterno, como lei, está sendo preservada e está sendo ampliado. Baruch Hashem, Essa revelação. Sim. Nós vamos agora ver de face a face, né? Antes nós víamos como sombras. Nessa aliança nós vamos ver Mashiach face a face. Então a revelação que estava lá na primeira aliança, lá em Bereshit 3,15, que fala do fruto da mulher. Exato. Né? Exatamente. Agora nós vamos ver face a face. Aquilo que estava lá em Noah, né? Codificado na arca, que simboliza Mashiach, quem entra na arca, claro. Né? Aquilo que estava na aliança também em Mitzrayim, né? No Egito, né? Quem entra, faz o Brit Milá, entrou nas portas, né? Com sangue nas ombreiras, claro. É Mashiach. Tudo isso personificando né? Mashiach. Exatamente. Né? Em Davi, nós sabemos que nasceria em Betlehem, né? Que tomaria sobre si as nossas transgressões. Agora nós vemos face a face. Dá para perceber a elevação. Exato. Da revelação. Sim. E todos os sentidos. Em todos os sentidos, é verdade. Baruch Hashem. Baruch Hashem, por isso, a riqueza das informações, certamente elas vão atrair mais pessoas a fazerem Teshuvah, né? E dentro do programa das Vozes Teshuvah, número 8, nós temos a proposta de trazer, de finalizar com todas as alianças que são propostas por Hashem, pelo Eterno. Então a humanidade não pode dizer que não teve chances para com o Eterno. A humanidade não pode dizer que ela foi injustiçada pelo Eterno. E nós sabemos, né, Rosh, que esse mundo já está passando por um processo de purificação para entrarmos em mais um novo milênio, só que com uma diferença, com a chamada Era Messiânica, né, o reinado messiânico. Rosh Maurício, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço muito. Faça uma consideração final para nós, por favor. Baruch Hashem, agradeço muito ao Moré Fábio Pires por esse convite, né? Pela produção aqui do programa, pelo irmão Francisco, para todos, né? E eu deixo aí um apelo. Vamos voltar para aquilo que é a nossa casa. A nossa casa é o Éden. Claro. O Eterno falou para Abraham, Lech Lecha, volte, né? Vá para si mesmo. No nosso coração, quando nós internalizamos, quando o Eterno for em nós, tudo, como quando a Torá, a essência da Torá for cumprida em nós, como Yeshua mesmo nos diz, amar ao Eterno sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos começar a entender um pouquinho, né, daquilo, claro, da grandeza que é esse Eterno, que é o Mashiach, né, que é a nossa salvação, e naquilo que nós iremos experimentar, sem dúvida, com Ele aqui na Terra, que será uma extensão do Shammai. Exatamente. A ursa, o lobo morará junto com o cordeiro, né? Isso será maravilhoso. E nós temos que buscar essa Teshuvah agora, nessa aliança. E por enquanto que estamos vivos, vamos buscar ao Eterno. Depois é tarde demais. Então eu deixo aí um apelo para que se faça Teshuvah, todos nós. Beshem Yeshua. Beshem Yeshua HaMashiach. Essa finalização do programa As Vozes Teshuvah, número 8. Lembrando que nós vamos ainda fazer um final, trazer duas recomendações literárias para os irmãos, para aqueles que assistem esse programa, para cristãos, para judeus, ortodoxos, ou de quaisquer outras vertentes, para aqueles também que são de outras doutrinas, de outras religiões. Tenho certeza absoluta hoje que o Eterno impacta através de programas, através de uma mensagem, através de um papel,
né? E através de uma leitura das Sagradas Escrituras, através da leitura da Torá, através do cumprimento de mitzvah. E quando você cumpre uma mitzvah, você dignifica, né, a sua alma também. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Então estivemos com o Rosh Maurício Ulisses da congregação Joinville, lá Britolam. E lembrando também que a congregação Britolam está aqui na zona norte de São Paulo. Eu sou o Moré Fábio Pires. Nós temos também um centro de estudos, que já é uma pré-congregação, Derech Zahav. Funcionamos também na zona norte e na zona leste. E, Rosh, te agradeço. Eu sei que o irmão virá mais vezes para apresentar outros temas. Que o Eterno abençoe a todos vocês lá em Joinville, abençoe também o trabalho aqui em São Paulo, não é? E certamente estamos juntos nesse trabalho, né? O Eterno vai nos manter e vai trazer mais pessoas ainda. Amém. Para fazermos um grande projeto. Amém. Temos um grande projeto a realizar, mas nós vamos trazer outras pessoas que estarão aqui, serão anunciadas, e certamente o Eterno vai utilizar a vida dessas pessoas também. Amém. Rosh Maurício, muito obrigado. Muito obrigado. Que o Eterno abençoe. Amém. Em nome de Yeshua. Você também. Shalom, queridos. Shalom. Que o Eterno abençoe todos vocês. Esse é o programa Voz da Teshuvah número 8. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Até o próximo programa. Amém. Shalom mais uma vez. Voltamos na finalização do programa 8 de As Vozes da Teshuvah. Eu sempre gosto de passar uma recomendação literária para todos aqueles que têm interesse na leitura, nas pesquisas. É fundamental que estejamos alinhados com as pesquisas literárias, alinhados com as obras, alinhados com autores, pesquisadores que fazem livros que vão nos ajudar a compreender melhor as Escrituras e também a Brit Hadashah no seu contexto judaico. A primeira obra que eu gostaria de mencionar, já é uma obra que a gente tem falado dela já há uns bons anos, creio que desde 2012, que é o livro A Bênção da Torá, do pastor Larry Hutch. Este homem descobriu verdadeiramente a Teshuvah. Ele conduz uma congregação cristã nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e traz, através dessa obra de fácil leitura, de uma simples leitura, os temas da guarda da Torá. Então, aqui ele fala sobre o Talit, por exemplo, ele fala sobre guardar o Shabat, e ele fala de uma maneira incrível como o Eterno, em Israel, em 1976, disse a ele que revelaria Mashiach, o verdadeiro filho dele, no seu contexto judaico. A partir desse momento, Larry Hutch passou a se dedicar ao estudo do judaísmo, ao estudo das raízes hebraicas e nos presenteia com esta obra que, na verdade, traz palavras muito bem definidas e simples, na verdade, para aqueles que estão iniciando a Teshuvah. Esse é o livro que eu tenho divulgado já há uns bons anos e creio que seja talvez a principal obra do neófito, né? Daquele que está entrando agora na Teshuvah, que pode ajudá-lo da melhor maneira possível. A segunda obra que eu gostaria de identificar aqui é a obra de Oscar Scarson, A Sombra do Templo, que ele dá um contexto geral do povo judeu, um contexto dos tempos de Yeshua HaMashiach, trazendo o legado sociocultural e espiritual do povo judeu. Uma editora, na verdade, editora cristã, mas que tem estabelecido uma busca fidedigna das raízes hebraicas da Emuná. Um livro que eu considero de principal leitura, recomendo para todos aqueles que querem fazer dentro da Teshuvah, buscar informações que vão justificar, não é? O porquê da Teshuvah. Eu creio que essa obra de Oscar Scarson, da editora Vida, A Sombra do Templo, ela é também fundamental para de repente os 10 ou 15 maiores livros que vão mostrar, vão testificar a Teshuvah e testificar tudo aquilo que o Eterno tem feito, chamando, recolhendo, tratando com muitas pessoas, até de outras religiões, que estão se voltando às raízes hebraicas da fé, ao que nós chamamos de movimento de restauração às raízes hebraicas da fé. Yeshua era Yehudi, era judeu, e ele diz que nós deveríamos imitá-lo, portanto, os mandamentos, os costumes, e se formos e cremos que somos enxertados nesta oliveira, portanto, os costumes são os mesmos, o pensamento é o mesmo. O programa já tratou de mentalidade greco-romana versus a mentalidade hebraica, o programa já tratou das alianças. Se cremos verdadeiramente nisso,
assumimos uma nova postura em nossas vidas. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Meu nome é Moré Fábio Pires e as recomendações literárias aqui do programa As Vozes da Techuvá ficam por hoje com duas obras, mais uma vez, A Bênção da Torá de Larry Hutch e A Sombra do Templo de Oscar Scarsound. Que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem. Ma tovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. Ma tovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Yisrael.